Emocional Cast. E hoje eu tenho uma pessoa que é muito especial para mim e que compartilhou do mesmo sonho que eu. Ela também é autora, mãe do mesmo filho que eu, né, Tê? É maravilhosa. Só Tê, o nosso sonho que virou realidade, best-seller, né? Antes de maravilhosa. sair no papel já era best-seller. Que delícia isso. É. E depois a Tê. gente fez a nossa caravana, né? Ah, né? Vamos rodar alguns lugares aí. Tê, obrigado demais por estar aqui. Foi Obrigada uma a pessoa você. muito difícil de eu conseguir, porque não batia agenda, teve uns. Mas agora deu certo. Falei, não vai. Quando que vai sair esse podcast? E saiu. Nada é por acaso. Estou super feliz de verdade, honrada com o teu tempo, com o teu compartilhar. Você é uma pessoa que eu admiro demais, demais, demais. Teu trabalho. Sempre nos momentos em que a Luana tava ali. Essa mulher, ela sempre dá um jeitinho de me encontrar. Eu acho que energia só pode. Não é possível uma coisa A gente dessa. brinca que a gente é da mesma egrégora, né? Por isso que deu tão certo. E eu acho que é isso, né? Quando você gosta da pessoa, você quer que a pessoa fique bem. Então, quando acende uma luzinha, alguma coisa tá errada com a Luana, ela vai, Luana, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Maravilhoso isso, né? Ter pessoas que a gente pode contar e eu sei que eu posso sempre, porque você é uma pessoa que eu confio demais. E uma Obrigado, pessoa, você além de também. minha amiga, mãe do mesmo filho que eu, ainda é uma profissional maravilhosa. Tê, eu não apresento os meus convidados. A gente nem teve aquela conversinha antes de bastidor, né? A gente não teve, gente. Ela chegou, a gente já tá sentando gravando. Eu não apresento os meus convidados, eu só falo por que que ele é importante pra mim. E eu acho que eu deixei claro que por que que você tem essa importância na minha vida. Mas eu não apresento os meus convidados por quê? Dois motivos. Eu, quando apresento alguém para outra pessoa, eu tô colocando na outra pessoa o meu óculos. Sim. E quando eu permito que a própria pessoa se apresente, ela traz uma visão muito diferente do qual a gente já está habituada a enxergar, o que a gente estava conseguindo ver. E o mais legal, eu que estou do outro lado, que faço a pergunta pensando nas pessoas que vão ouvir, é principal ponto. Eu vou aprendendo muito mais sobre você. E aqui é um momento em que eu quero estar aprendendo mais sobre você, sobre o que você faz, sobre quem é a Tereza. E antes de qualquer coisa de você se apresentar e de eu fazer essa pergunta, eu vou convidar você a curtir, a compartilhar, a se inscrever. Leva essa mensagem para o maior número de pessoas que você conseguir me ajudar a levar, porque tudo que essa mulher vai falar, eu tenho certeza que vai trazer muita chave e vai virar muita aí portinhas, né? Você vai abrir muitas portas para novas oportunidades e novas. Ela traz muito insight todas as vezes que eu converso com você. Todas as vezes tem e falo, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. É maravilhoso. Obrigada. Eu digo que eu tenho que agradecer primeiro aos meus antepassados, né? Que graças a eles eu tô aqui. Eu tenho que agradecer aos meus pacientes, porque graças à minha vivência eu me tornei um ser humano muito melhor e tenho histórias para contar, né, no meu storytelling. Agradecer a Deus e agradecer a você por ter me chamado para vir para cá. Gosto muito de você, você é uma pessoa muito importante na minha vida. Não por acaso a gente se encontrou nesse livro, mas eu acho que a gente já se encontrou na vida, porque foi uma empatia de cara, né? Assim como a nossa caravana dos imperfeitos. E aí, depois da mentoria do Ramushi, eu me apresento de outro jeito, né? Ah, Então, eu maravilhosa! sou Tereza. Quem é você, É, Tê? eu sou Tereza Cristina Lopes Romeu Rosa, filha de Wilson e Marli, neta de Tereza e Pepe e Antônio Duzolina, europeus que vieram para o Brasil e deram para mim de presente resiliência, amizade, felicidade. E o meu grande. Sou mãe do Vitor, de 3 estrelas no céu. Sou casada com o Fábio, né, que tem contado o marido. E o mais importante, o meu propósito de vida, que é o que a gente estava conversando antes de começar o podcast, é florescer pessoas. Então, nada melhor do que quando uma paciente vem num retorno, que eu sou neurologista. Ah, de contar, né? Sou neurologista, sexóloga, coach e felicitadora, Chief Happiness Officer. E o mais legal é que depois que a paciente passa com você e vem no retorno e fala, você me reiniciou, não tem coisa melhor, né? Você faz meu olho brilhar quando eu tô perto de você. Que delícia. Essa é a minha vida. Então, graças a. Agora eu tava contando pra Luana, né? A gente não conseguiu bater horário porque eu tive que fazer uma cirurgia. Fechei a fábrica de bebês e agora eu abri a fábrica do florescimento, que esse é o propósito da minha vida. Então, estou aqui hoje para isso.
que é uma nova forma de gestar. Sim, Só que vai ser mãe de muita gente agora. sim. Vou fazer como se fosse uma polinização global, né? Que é o que a gente espera. Maravilhoso. Que é o que a gente espera com o podcast, com o nosso livro, com as nossas lives, né? E como diz mesmo o Ramush, se você mudar a vida de uma pessoa com seu capítulo, você já deu tudo certo com o seu livro. Verdade. Isso é muito forte, né? Tê, é, a gente tem muitos sonhos comuns aí, a gente Sim. partilha de ideais incríveis e acho que a conexão foi logo nos primeiros momentos, a gente já se conectou. Eu tava vendo esses dias, eu não sei nem se foi você, mas alguém mandou uma foto do dia da imersão best-seller. A gente se conheceu na imersão best-seller com a Roseli, Sim, maravilhosa. maravilhosa da Beijo, editora Rô. Gente. E estávamos nós, sem ainda ter nos conectado, sem saber Todos que a gente ia autores. escrever um livro. Naquela foto, Sim. só não tinha, só uma pessoa que estava lá, não Que é a foi o Amanda. autor Sim. E a Amanda também não tava porque ela nem soube do do evento, evento. né? Não, na foto tinha uma pessoa que não escreveu o livro. Sim. Tava a Neto, Que tava a é- Bernadette, tava A eu, gente, tava sem você. querer, né? A gente Meu juntou e buf, tirou uma foto. No começo do evento, né? No Sim, foi logo na começo. entrada, né? E aí foi tão engraçado porque eu fui sentar na primeira fileira e quem sentou do meu lado, de cada lado, foi a Bernadette e o Neto. E aí, Bernadette, de onde você é? Que é os dois são dois autores do livro. Ah, eu sou de uma cidade do interior. Eu falei, mas qual a cidade? Socorro. Eu falei, minha filha, meu irmão quer morar lá no resto da vida dele. Aí foi muito engraçado, né? Então, legal. nada por acaso. E aí, no Nada. final, viramos os 26 autores do livro, né? Eu fui a última a entrar. Fui a 26ª, porque eu falei... Como diz a Elizabeth Gilbert naquele livro Eterna Magia, existe uma mensagem pairando no universo. Se você não pegar, alguém vai pegar. E você vai falar, roubaram a minha ideia. Mas não, é porque era Já tava sua. aí. Mas você deixa passar, né? Aquela história. O cavalo passa com a sela. Se você não subir, outro vai subir, né? Alguém sobe. Pois é, porque tem que ser falado. Então, estamos aí. A mensagem tem que ser compartilhada, Tem que até ser porque a falada. mensagem não é nossa. A Sim, mensagem, de alguma forma, é uma construção que sim. transcendeu a nossa vida e a gente precisa Mas essa entregar. foto, eu que postei. Porque eu que tirei essa foto. Ai, foi Eu sou- maravilhosa. Eu também olhei e falei assim, gente. Quando eu vi a foto, eu falei, tava todo mundo ali, né? Até a Sem se Rosa tava na conhecer. foto. Tava a Rosa, foi verdade. muito Outra legal. autora do livro. Que É. legal. Tê, você falou aí, trabalha com a neurologia, sexóloga, com a felicidade. Como é que foi essa conexão entre esses mundos tão diversos, mas ao mesmo tempo complementares, assim? Então, na verdade, eu fui buscar essas outras formações, né? Eu sou pós-graduada em sexologia e formada agora como Chief Happiness também. Eu fui buscar ferramentas para tratar meus pacientes, porque eu via que alguns pacientes vinham para mim, a grande maioria, com queixas de doenças da alma, né? Não eram doenças físicas. Então ele vinha com dor de cabeça, ansiedade, depressão, mas você via que tinha alguma coisa errada ali, ou na infância, ou no casamento, ou na vida dele. E eu falava assim, eu preciso arranjar ferramentas, porque grande parte das pessoas tem medo de ir no psiquiatra, né, que fala que é médico de louco. Então eu preciso arranjar ferramentas para tentar ajudá-los a puxar essas informações e trazer para a vida algo melhor, né? Mas eu não tinha noção desse florescer, né? Foi uma coisa muito intuitiva minha. E aí, quando eu perdi os bebês, apareceu no meu Instagram, assim, eu tava de resguardo, né? Apareceu no meu Instagram esse curso de pós-graduação em sexologia para médicos, com duração de 1 ano e meio. Eu falei, ah, é pra mim, né? Aí eu falei pro Fábio, meu Foi uma marido. mensagem Falei, aí. então, eu vou fazer uma pós em sexologia. Ah, legal, né? Tudo a ver com você e tal. Então, começa amanhã. Ele, como assim começa amanhã? Amanhã começa a turma. E eram sábados e domingos todo mês. E ele chegava pra mim e falava assim: como é que você chega tão feliz de um negócio que dura sábado o dia todo e domingo até a hora do almoço? Tem aula prática no curso? Não. Alguma coisa tem de errado aí. Não, mas era isso, né? Então, quando você sabe disso, né? Quando você vai se guiando pelo seu propósito, tudo rola, né? Tudo vai. E vai de um jeito tão gostoso, tão natural. Eu lembro no primeiro dia, quais são as especialidades? A maior parte é gineco, endócrino, por causa dos trans, por causa de hormonoterapia. Aí eu falei, neurologista. Aí todo mundo olhou pra minha cara assim. Eu era a única da sala. E um psiquiatra que faleceu depois até, super jovem, num acidente de carro. Aí falaram assim, mas o que uma neurologista tá fazendo aqui? Eu falei, então eu vou te contar. Eu tive uma paciente que veio no meu consultório contando que estava casada há um mês não, 1 ano,
e não tinha conseguido namorar o marido. Nem a palavra sexo ela conseguia falar. Era de uma religião X, que eu não vou falar, e ela estava há 1 ano casada, sem conseguir namorar o marido. Aí eu conversei, entendi e tal. Eu falei, mas a sua mãe não conversou com você? Minha mãe falou que era tudo natural e que tudo ia acontecer, que eu não precisava saber de nada. Mas tá bom. Aí conversamos e tal. Um mês depois ela retorna, sorriso assim, né, de orelha a orelha. E falando assim, namoramos ontem. Então ela demorou 1 mês ainda pra conseguir, por quê? Por causa da história da religião, eu brinco que ela levava a mãe pra cama, né? Porque a mãe, durante a vida inteira, fala que não pode fazer um monte de coisa. E aí, depois de casada, não vou nem falar nada, você já vai saber. Como assim, né? Ela nunca tinha visto um homem nu. Então, você imagina pra ela ver um homem pelado? Assustador, né? E aí. Coitada. Ou ela ia amar muito, ou Ela saiu correndo. Ela saiu correndo. Então é isso. Aí eu falei pra eles essa história. Aí esperei ela acabar de falar quando ela veio passar comigo a primeira vez. Aí eu falei, mas por que você procurou uma neurologista pra falar sobre isso? Ah, porque deve ser problema de cabeça, né? Se é tão natural, por que eu não consigo? olha só, me arrepiou isso. Então Se é você tão natural, por que percebe eu não que, consigo? assim, as pessoas, é o que o Ramush falou pro Buip Neto, que ele fala sempre, que assim, o seu óbvio é o milagre de É um milagre alguém, de alguém. né? Então é isso, né? Como é que, às vezes, uma coisa. E eu conversei com ela coisas básicas. Ah, namora de calcinha e sutiã, de cueca. Namore primeiro com roupa, pra você sentir como é a história e tal. E demorou 1 mês pra ela conseguir ter uma relação. E ela ficou super feliz, porque ela era normal agora, né? Porque as pessoas, ela tinha vergonha de falar pras amigas, pra mãe, pra todo mundo, que não tinha acontecido em 1 ano um casamento. Não tinha resolvido. Então é isso. Então eu fui buscar ferramentas para tentar ajudar essas pessoas, para tentar Maravilhoso. ajudar, assim, e uma das coisas do meu livro é exatamente sobre isso. Algumas mulheres, grande parte delas, quando viram mães, esquecem dos seus sonhos, esquecem dos seus desejos, né? Naquele primeiro ano de vida, é obrigatório que você tem que fazer o menino sobreviver, né? Eu brinco, tem que sobreviver a criança. Mas depois você vira amigo do seu marido. Você não vira mais mulher e marido, né? Você vira pai e mãe. E aí acaba o sexo, né? Eu não vou transar com minha mãe nem com meu pai. Como é que fica? Então, isso é muito importante, as pessoas entenderem que, mesmo sendo mães, elas precisam resgatar o ser desejante, né? Por isso que eu falo do meu livro do Seja Desejante. Não é seja desejante do ponto de vista sexual, também faz parte da vida, mas é ter sonhos, né? Freud já dizia isso. Que o ser desejante é você desejar coisas para você, não ser desejado. Ser desejado é uma pessoa te olhar e te achar bonita e tal. E te desejar. Agora, você ser desejante é você buscar o que falta em você, os seus sonhos. E Uau. durante muito tempo, a gente passa por fases da vida, né? Então, a gente passa por fases de mãe, a gente passa por fases de Início de trabalhar, carreira. início de carreira, que você tem que. Excesso de carreira. E aí você fica doente. Por quê? Porque você não tá conseguindo ser plena em tudo. Você não consegue mais ser um ser humano uno. Você é uma parte. E a parte não é o todo, né? Então tudo bem, agora eu tô focada porque eu atendi uma paciente esses dias, jovem, que ela paga a faculdade da irmã. E ela trabalha num lugar onde ela não gosta de trabalhar, porque ela ganha mais para poder pagar a faculdade da irmã. E ela murchou. Eu a conheço há muitos anos, ela murchou. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, porque eu tô trabalhando num lugar onde eu não gosto, eu preciso pagar as contas. Eu falei, tá bom, então vamos começar do zero. Quanto tempo mais a sua irmã tem faculdade? Mais 1 ano. Então tá, então você vai começar a fazer planos para daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano eu vou viajar, vai fazer uma poupança para isso. Daqui a 1 ano eu vou fazer um curso fora. Daqui a 1 ano eu vou ser médica sem fronteira, entendeu? Então comece a pensar daqui a 1 ano, porque senão você não vai conseguir viver. Como você vai sobreviver. Se todo dia de manhã você acordar, preciso pagar conta, preciso trabalhar, mas não é o que você gosta. Se não tiver um planejamento para que você vai fazer no futuro, Daqui você a 1 não ano, vive. né? Eu falei para ela, faz para daqui a 1 ano. Depois faz para daqui a 5 anos. Como você quer estar? Eu perguntei para ela, como você quer estar daqui a 1 ano? Ah, eu não quero estar. Eu quero estar fazendo isso, isso, isso. Então escreve, faz uma planilha e olha todo dia. Quando você acordar, escova o dente olhando para aquilo. Você fala assim, não, daqui a 1 ano eu vou estar fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Que aí você vai acordar feliz. É a história do Ho'oponopono. Se auto-perdoe todo dia de manhã, sabe? Porque você tem que ter um porquê acordar. Não é só levantar da cama, não é tocar o despertador. Precisa tocar um despertador interno, né? Eu falei, né? Eu falei pra vocês que esse episódio ia ser demais. Caramba.
E onde o perdão entrou nisso tudo na tua vida? Putz, eu vou te contar que foi muito sem querer. E aí, eu vou contar, adoro cartomante, adoro mapa astral, gente. Sou neurologista, mas adoro essas coisas. E esses dias eu recebi de uma paciente um mapa kármico, eu nunca tinha feito na vida. E você acredita que um dos meus karmas é falar sobre o perdão? Olha que coisa maluca. Eu quero saber mais sobre esse mapa kármico. A hora que a gente desligar, que você vai me contar eu achei tudo. tão legal, porque assim, a pessoa não me conhece, a pessoa não sabe de nada. E ela falou que uma das coisas é me ajudar as pessoas a praticarem o perdão. Mas fez sentido, porque senão você não teria trazido pra tua vida. Não é engraçado isso? Mas foi sem querer. Na verdade, o perdão apareceu na minha vida. Eu sempre sou uma pessoa que perdoa. Eu acho que, do ponto de vista religioso, eu sou espírita, formação católica, atualmente espírita. E a gente fala muito sobre o perdão, né? Na Bíblia, por exemplo, tem 290 passagens sobre o perdão. Jesus fala, né? Perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. E eu até falei no podcast da Thaisa, que eu acho uma Outra coisa super legal, que é maravilhosa, beijo. Tá. Que eu acho que o maior exemplo de fé na face da terra é Maria, né? Você imagina, vem um anjo no seu sonho e te fala, você vai ficar grávida de Jesus. E ela fala, eis-me aqui. E então, você imagina a fé que essa mulher tinha, né? E eu vou te dizer que em vários momentos da minha vida, não sou nem um pouco perto de Maria, mas em muitos momentos da minha vida, eu falei para Deus, ok, eis-me aqui. Por tudo que eu passei, pelos bebês que eu perdi e tal, nunca questionei, entendeu? Então eu acho que é bem isso. E aí a gente fala exatamente isso. E o perdão é algo que te liberta. O perdão é algo que te faz ser mais feliz, ser mais leve. E no dia do livro, e aí eu fiz a formação de felicitadores, e o perdão, eu fiquei muito interessada no perdão. Eu tive uma aula sobre o perdão, né, com a Sandra Teschner, e fui atrás estudar. E eu vi que várias universidades do mundo, Stanford, as universidades do Reino Unido, todas estudam o perdão. Por quê? Porque até hoje em dia, e quando eu fui estudar, se descobre várias coisas. Uma das coisas é que na terapia anticâncer nos Estados Unidos, uma das terapias é a terapia do perdão. Porque eles acreditam em a gente, eu sempre falei isso, mas eu não tinha embasamento, agora eu tenho embasamento teórico para falar isso, que se você não perdoa e se você tem a culpa, você tem um câncer. E é exatamente o que eles viram. Então, se você não se perdoar, a terapêutica não resolve. Então, você imagina, o perdão te cura. E tem uma parte do livro que eu falo sobre o perdão, né? O Porque eu perdão acredito diminui. demais nessa Não, o verdade. perdão Não, e assim, eu sempre acreditei, mas agora eu tenho estudos científicos que comprovam. E é exatamente isso. Então, eles mostram que quando você perdoa, você diminui pressão arterial, diminui frequência cardíaca, você tem menos risco de infarto, Ou menos seja, câncer. problemas de saúde, eles começam a se diluir perto da tua atitude de se perdoar e de perdoar o outro. A doença vem da mente, né? Da alma, né? Quantas Que doenças forte a gente isso. sabe que vem da alma, né? Que forte isso, né, Tê? E quanto é difícil para as pessoas entenderem esse lado da doença, né? Eu converso muito com muitos pacientes. Então, às vezes, eu sento com o paciente e falo assim, então tá bom, agora vamos conversar. Como é que foi sua infância? Mas, doutora, eu vim aqui por causa de uma dor de cabeça. Eu falei assim, então, mas eu sou chata. Eu quero saber como é que foi essa história. Saber como é que foi. Eu gosto de conversar. Eu só bato e jogo fora, entendeu? E aí você percebe que tem um nó lá atrás, né? Tem aquela coisa do... Então, eu brinco com a minha prima tem direto dor de garganta. Aí eu falo, e aí, qual sapo você engoliu dessa vez? Porque é isso, na hora que você engole um sapo, ele fica aqui, né? E quando você não cuspir o sapo, você vai ter laringite de repetição, amidalite de repetição, né? O corpo vai falando, vai falando. respondendo a tudo Ele que você tá grita, guardando né? Eu emocionalmente. falo que ele grita, ele não fala, né? Ele vai, Então- vai enrijecendo, você vai adoecendo. E o perdão e a gratidão são. Primeiro que assim, o perdão e a gratidão são frequências super altas de energia, né? Que você expande a sua vida. Mas a gratidão, eu acho muito legal isso falar, que é o único sentimento que é pro outro. Você não é grata a você. Você não fala, estou grata a Luana. Você fala, estou grata a Tereza, estou grata a Deus, estou grata a outra pessoa. Então, é uma das. Nossa, eu nunca tinha parado pra Emoções. pensar nesse sentido, É. né? É uma das emoções que é pro outro. É pro outro, total. Não é pra mim nem pra ninguém, né? Mas o quanto que isso é importante, tanto que existe, né, o Diário da Gratidão. Eu falo com o Victor toda noite 3 coisas que a gente agradece e tal. Legal. E o quanto que isso te expande. A gente tem o hábito em casa, e eu criei assim, né? Modelei isso especificamente para um paciente em 2019.
Foi o pior ano da nossa vida. E eu acho que o que me salvou de ter, de repente, um processo depressivo e tudo isso foi a gratidão. Também falo isso no livro, né? Da gratidão. E a gente tem um hábito em casa que é o pote da gratidão. Eu construí um pote da gratidão com um paciente Legal. e eu vi que isso funcionou tão bem, mas tão bem com ele, que eu dei de presente. Todo final de ano, meus pacientes recebem um mimo, né? Algo que fez sentido para Luana durante todo o processo de trabalho, enfim. Uhum. E eu dei um pote mesmo. Eu comprei o pote, a gente adesivou, coloquei uma frase legal lá e fiz uns post-its para ele não esquecer de todos os dias à noite, ele colocar 3 papelzinhos ali dentro durante o ano inteiro seguinte. 3 coisas do qual ele era muito grato. Todas as vezes que o pote enchesse, ele queimava. Legal. Ele não podia jogar, ele tinha que queimar, porque a energia do fogo, ela Sim. transforma em mais poder, né? Transmuta, né? Transmuta. Uhum. Então, você coloca ali e você queimava. E os pacientes fizeram isso durante um ano. Então, isso, assim, foi um experimento não pensado, mas de alguma forma depois Intuitivo, né? Uhum. Que funcionou e me trouxe alguns dados extremamente importantes. As pessoas, elas paravam de reclamar. Sim. Quando elas começavam a agradecer. E eu pratico isso até hoje na minha casa com as crianças. Então, todos os dias, Pote também, vocês fazem? o pote da gratidão. Nós temos um pote. Deve lotar rápido, né? Porque lá são vários. São 4, né? E o Vitor antes não sabia escrever, ele desenhava. E hoje ele escreve. Então, a gente escreve de algo que aconteceu, sobre que o outro fez entre a gente, e algo que a gente tem no coração e que a gente precisa colocar ali como agradecimento. Então, todos os dias a gente faz o pote da gratidão. E quanto isso tem energia e um peso significativo em tudo que eu vou fazer no outro dia. Sim. Muda Não, até eu acho que quando a gente acorda, a gente tem que agradecer por estar vivo, né? Muda até o meu sistema, né? Muda o sistema imune. Gratidão melhora o sistema imune. Que doido. Melhora câncer de pulmão. Então, cientificamente provado. Mas a gente já fazia isso intuitivamente, porque a gente sabe do dia a dia o que acontece. Então, normalmente, quando vem alguém com alguma coisa muito grave, eu pergunto, quem está precisando perdoar? A pessoa começa a chorar. Certeza começa a chorar. Ou é o filho, ou é o marido, ou é uma irmã, ou é um pai, uma mãe. Eu tava assistindo não sei se você assistiu no Netflix, o filme do Stallone, o documentário do Stallone. Ah, eu vi. O Sly. Uhum. E ele fala que o pai dele, pelo amor de Deus, né? Nem comentários. Eu não terminei de assistir inteiro. E no leito de morte, o pai chama ele. O pai foi muito complicado com ele, né? Foi muito duro com os dois, né? Tanto com o Frank quanto com ele. E ele pede perdão pro filho. Então, o quanto que isso é importante, né? Tem aquela Terças, daquele livro que é super conhecido, que tinha um cara que estava na beira da morte falando, eu tinha um amigo meu que brigou comigo, e por que eu não perdoei até hoje, né? O quanto que é importante você tirar essas amarras, né? Eu brinco que o perdão te liberta de um fio mesmo, né? Eu falo, quando você não perdoa, você é como se estivesse apaixonado pela pessoa. 24 horas você fica pensando numa vingança, no que eu vou fazer contra a pessoa. E eu deixo passar, sem problemas. Ah, tá bom, tudo bem, desencana. Então eu acho que isso deixa a vida mais leve, no meu ponto de vista, né? Eu estava escrevendo esses dias o conteúdo das semanas e eu escrevi uma coisa sobre perdão que foi muito legal. Vou compartilhar aqui. Vai sair ainda, mas eu vou compartilhar aqui. Eu não vou lembrar especificamente com todas as letras, porque depois disso eu devo ter escrevido mais uns 50 textos. Mas eu dizia que o perdão é uma forma de se amarrar à pessoa e permitir que ela continue te ferindo. Sim. Tem até aquela história que um monge estava andando com um discípulo dele, e aí eles passaram por uma moça e tinha uma poça de lama, e ele pegou a capa, pôs para ela poder passar. E o discípulo foi durante quilômetros falando, que absurdo, você sujou sua roupa para carregar para mandar. E ele, que absurdo, você sujou sua roupa. E assim foi até lá. Aí ele chegou e falou assim, você percebeu que você carregou-a nas costas durante 2 quilômetros? E só foram 5 minutos que eu só estendi a roupa para ela passar? Então, assim, para que ruminar, né? Eu acho essa palavra, assim, totalmente complicada, porque ruminar é aquela coisa de você ficar pensando e pensando e pensando, e toda vez que você pensa de novo, você sofre de novo, porque o cérebro não sabe que foi passado.
E Ele aí, vai cada trazer à vez, tona pro presente e e você cada vai vez vai viver doer agora mais, novamente. né? E cada vez vai doer mais. Então, cada vez que você lembra de uma dor, ela dói mais. Quando que você ressignifica essa dor e você perdoa essa pessoa, perdoa o que aconteceu e se coloca. E uma coisa super legal que eles falam, que com estudo de ressonância funcional, é que quando você perdoa, você entra no local do cérebro que você ativa pensar como o outro. Então, você se coloca no lugar do Empatia. outro, que é empatia. Então, se tem empatia, não tem bullying. Né? Meu filho tá passando por um problema na escola com bullying. E é exatamente isso. E eu falei na escola, eu falei, eu acho que vocês precisam ensinar para as crianças inteligência emocional. Porque se você se colocar no lugar do outro, você não vai fazer o outro sofrer. Exato. Você falou de uma coisa, quando a gente olha pra dor, dói mais. É importante olhar pra dor quando é terapêutico. Sim, Você vai ressignificar essa buscar dor. um profissional, Sim. né? Seja um profissional da tua confiança, para que você, a partir disso, consiga dar novos significados à dor. Aí você tá olhando de forma proposital, intencional Terapêutico, e sim. terapêutica. Agora, Mas ficar em quando casa pensando naquilo não exatamente. resolve. Essa é a É, grande essa é a diferença. diferença É entre. isso. Mas, nossa, eu penso, não resolve, óbvio. Isso não tá sendo terapêutico. É muito óbvio isso. Não tá E sendo você procure funcional. quem você acredita. Então, assim, psicólogo, psiquiatra, É. hipnoterapeuta, o que Hoje você. existem muitas ferramentas Sim. terapêuticas, né, Tê? Mas você precisa de ajuda. Tem coisas que você não resolve sozinho. Constelação familiar, tem um monte de terapêuticas hoje em dia que se pode falar, mas sozinho tem algumas dores que você não consegue mexer. E aí você não consegue mexer e só sofre. Uhum. Então, por exemplo, se existe um caso de abuso, às vezes você deixa por baixo do tapete e vai passando sua vida, né? E aí, quando você vai para uma sessão terapêutica, vem a história assim, do nada. Uhum. Eu tive algumas pacientes que, durante uma consulta, a gente conversando sobre a infância, ela virou e falou: Buf. Aí eu falei: Eu nunca falei isso para minha psicóloga. Eu falei: Então tá na hora de falar, né? Tá na hora Uhum. da gente conversar sobre isso. Que ela vai te dar ferramentas para você conseguir acessar isso, Lidar com isso, limpar isso. limpar isso de você. Não é que você vai esquecer. Eu brinco que perdoar não é Alzheimer, mas Maravilha. é você lembrar sem a dor, sem aquela coisa pesada, sabe? Tem uma coisa no livro que eu falo que perdoar peredois. Doar é doar-se novamente É. a quem te feriu. É você dar o melhor que você tem dentro de você. Porque quando a gente acorda todas as manhãs, a gente está recebendo um convite a ser melhor do que a gente foi ontem. E quando a gente fala de perdoar, a gente está falando exatamente disso. Hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Seja quem for. Eu já dei esse exemplo em outros momentos, Tê, mas sempre me vem isso na cabeça. Mãe, você sabe como é, né? Sei Você bem. é mãe, você Sei bem. Nosso sabe, amigo né, tá aqui. Vitor Taili, nosso amigo? Eu também sou mãe. E teve um episódio do Vitor que foi, assim, eu fiquei assim, meu Deus. Meu filho, de 6 anos na época, tinha 5, foi começo do ano. Ele faz 6 em abril, então foi antes de abril. Ele foi uma das pessoas que mais me ensinou sobre perdão. Embora eu já estudasse, ele foi uma pessoa que mais me ensinou sobre perdão. Eu comprei no começo do ano um saco de borracha, dessas borrachas diferentes, toda cheia de. E ele ia foi até a escola, ele escolhia uma borracha, eu guardava o saco e uma borracha ele ia levar, ele não precisava levar o saco inteiro. E chegou na escola, a professora deu uma atividade para todo mundo. Ele pediu um lápis de cor diferente que o amigo tinha emprestado. O amigo não quis emprestar para ele. O amigo não quis emprestar. Porque disse que o Vitor ia estragar o O lápis lápis dele. dele. E no mesmo dia, o menino pediu a borracha emprestado. Algum mecanismo ele tem dentro dele, óbvio. Ele emprestou a borracha para o amigo. E o que aconteceu? Quem estragou? O amigo estragou a borracha dele. Ele chegou em casa nervoso, porque estava preocupado de eu ficar brava, porque tinha estragado a borracha, com medo de eu não dar outra borracha para ele. Enfim, eu conversei com ele e falei: filho, escolhe outra borracha, leva para a escola, não tem problema. Primeira reação que eu tive foi: tudo bem, tá tudo bem. Mas ele não tinha contado do amigo que não tinha emprestado o lápis, tá tudo bem. Ele foi segunda vez, no outro dia para a escola, não lembro exatamente se foi perto ou se foi assim, espaço de uma semana, mas ele foi de novo, foi pedir o lápis emprestado, o amigo continuou falando que o Vitor ia. De novo a mesma situação. Essa situação se repetiu 3 vezes.
Que ele não tinha te contado. Não tinha me contado que o menino não queria emprestar. E as 3 vezes, nos mesmos dias, o menino emprestava a borracha dele de novo e estragava a borracha dele. Teve um dia que o menino cortou, outro dia o menino mordeu, outro dia ele enfiou o lápis assim, ficou cheio de buraco a borracha. E os 3 dias ele chegou nervoso em casa. As primeiras vezes, né, o primeiro dia tá tudo bem. No último dia ele me contou O que tinha acontecido? que o menino não tinha emprestado o lápis pra ele de novo. E eu fiquei muito brava, muito brava. Porque mãe, às vezes, sai Leoa, né? né? Meu Falei, professor de hidroginástica falava assim, e aí, Leoa, tudo bem? mais ou menos isso, né? É. Falei assim, Vitor, para de ser tonto. Para de emprestar borracha pra esse menino não quer te emprestar o lápis, olha só. Ele olhou e falou assim, mãe, cada um só pode dar, que basicamente foi isso. Ele falou, não se paga o mal com o mal. Olha, me Foi arrepia. a resposta que ele me deu. Aí quando ele me deu essa resposta, eu falei, caramba, ele sabe que cada um só pode dar aquilo que tem. Sim. Porque eu falo isso o tempo inteiro. A gente só pode dar aquilo que tem. E ele já Naquele momento introjetou, eu sim. estava dando algo ruim, que era a raiva que eu estava sentindo. Falei, é verdade, filho. Continua levando a tua borracha. E ele continuou, depois o amigo emprestou, enfim. Mas você me fez lembrar disso. Porque a gente, às vezes, se perde dentro de um egoísmo que, Sim. né? O Orlando dos Vilas Boas, né? Aqueles irmãos que ficaram naquelas aldeias indígenas. Um dia ele tava lá e uma senhora tava fazendo uma xícara e o menininho ia lá, tuf, quebrava. Aí ela ia fazer outra xícara, o menino lá, tuf, quebrava. Depois da 10ª vez, ele falou assim, pelo amor de Deus, faz uma xícara mais ou menos, ou não faz mais, porque ele vai quebrar todas as xícaras. Mas e se a vontade dele é quebrar a xícara bonita? Vou continuar fazendo a xícara. Ela continua fazendo a xícara. Então é isso, né? Então, a gente. E eu achei super legal essa postura dele, porque é isso. Eu não posso mudá-lo, mas eu vou continuar fazendo quem eu sou. Então, todo mundo, né? O Ramute fala muito disso, a Sandra fala muito disso. Então, assim, quando não bate com os teus princípios, não dá certo. Mas você não tem como mudar isso, graças a Deus. Então, a sua. E eu brinco, assim, algumas pessoas até mudam por um tempo. Você consegue ver que a pessoa tá fazendo uma força pra mudar. Mas a essência não muda. Não muda. Não muda. Não muda. Que bom que ele é assim. E foi uma coisa, assim, surpreendente. Eu falei, caramba, o coração dele é gigante. E eu tô querendo estragar isso. Naquele momento, eu me senti a pessoa mais egoísta da face da Terra. Aí eu falei, não, é verdade, filho, a gente não se paga o mal com o mal. Mas é porque as crianças têm ainda aquela coisa da pureza, né? Que ela não fica preocupada com o outro. Ela se preocupa com ela, ok. Então, assim, não preciso que alguém me agrade pra eu gostar dessa pessoa. Graças a Deus. E é isso que a gente perde quando a gente fica mais velha. A gente cria uma couraça, né? E aí vai ficando difícil perdoar. Perdoar, Tê, seria voltar essa conexão que a gente tem da nossa criança interior e Eu liberar ela Eu acho. e poder, cara, agora eu estou feliz porque eu sou eu mesma. Eu acho que eu mudei muito, 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 assim. Uma época da minha vida, eu fui um pouco mais estressada, ansiosa e tal. Mas eu acho que quando eu virei mãe da minha mãe ficou doente, minha mãe teve um glioblastoma, que é um tumor super grave da neurologia. Quando eu virei mãe da minha mãe, eu fiquei mais leve, sabe? E quando eu virei mãe do meu filho, mais ainda, porque eu já tinha sido mãe da minha mãe. Então, quando ele fazia bagunça, quando ele sujava roupa de comer, minha mãe ficou um tempo sem conseguir comer, eu dava comida na boca dela, eu comprava aqueles Babador? babadores que são descartáveis. E não tem problema, eu ia com ela pro shopping, nunca tive problema nenhum em relação a isso. Então, eu acho que quando você tira esse peso de pensar no que o outro vai dizer, e assim, eu não penso mesmo no que o outro vai pensar de mim, eu acho que você leva a vida mais leve. E a criança é assim, a criança fala umas coisas, né, que você fala, meu Deus, o que ele foi falar, né? Meu avô contava uma história que o menininho estava na casa, né, filho de um espanhol, e aí o pai falou assim, não hablas do nariz do comandante, não fale do nariz do comandante. E aí, tá bom, né, chegou o cara em casa, papai, o comandante não tem nariz, né, então assim, o comandante não tem nariz. Então é isso, né, essa pureza e essa leveza de falar, de não ter, né, aquela coisa de cortar pensando, o que eu vou falar, o que eu vou deixar de falar, a gente perde quando a gente vira adulto. Acho que perde por um monte de coisa que acontece na vida da gente. E eu acho que a gente fica um pouco mais enrustida. Eu acho que quando você busca isso nessa criança lá atrás, né? Tem várias pessoas que falam da criança ferida e tal. Quando você busca isso, você volta a ficar assim, tranquila. Tem uma coisa que você me fez pensar agora, que eu acho que é importante a gente trazer para as pessoas pensarem juntos, é que tem uma linha tênue nesse ser, né, trazer isso e você ficar enrustida, ou você ser leve, falar o que você pensa. Falar o que você pensa, falar
sobre a sua essência, falar como você faria, se defender como você se defenderia, enfim. É diferente de ser maldoso no que você vai falar. É Sim. diferente de apontar e falar assim, tô um pouco me lixando. Não Eu ficar sem penso, filtro, né? sim. Sem filtro, talvez essa Mas o seu seja a filho, por palavra. exemplo, não faria isso, Uhum. né? Não. Ele não faria uma coisa que vá magoar o outro. Porque ele ainda é criança, né? Mas o que eu tô querendo trazer é para que as pessoas que são adultas que estão nos ouvindo cara, eu preciso ser eu, então eu vou ser eu desse jeito, falar o que eu Não, penso. Óbvio, mas falar o que você pensa com algum filtro, porque você sabe que se a tua palavra tem o poder de prejudicar e machucar o outro, mas não opa! falar. Mas assim, eu não tô dizendo para as pessoas dizerem o que elas acham a partir do momento que você vá magoar o outro. Não, É, você precisa isso é maravilhoso. entender que a partir do momento que eu não, eu falo sempre pro Vitor assim, o que eu não quero que façam comigo, eu não vou fazer com o outro. Maravilhoso isso, tem. Então, assim, eu não vou chegar pra uma pessoa e dizer pra ela que ela tá com uma roupa torta, uma roupa assim, uma roupa assada, se eu sei que ela é uma pessoa que se preocupa com isso. Uhum. Não. Ou a Mas, forma de falar também, né? assim, olha, tá com um furinho na sua roupa, você quer que eu te ajude a cozinhar? Tudo bem, é uma coisa diferente. Outra coisa é você chegar, e é muito engraçado é que, assim, tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, né? E a minha linguagem do amor é o toque, né? É o toque, é o abraço, é a palavra, é o presente e tal. Isso é uma E delícia. meu marido é elogio, né? Aí eu dei risada. Eu falei, Fábio, você não tá usando essa linguagem do amor, né? Porque você é super crítico. Então é difícil. Quando a pessoa é crítica demais, às vezes ela não consegue elogiar, né? Apesar dele achar que você tá bonita, então eu tenho que forçar. Fábio, e aí, tô bem? E nem hoje. Tava vindo pra cá, tinha posto um outro vestido. Não, esse não. Ah, tá bom. Aí eu falei, e esse tá melhor? Tá ótimo. Assim, mas você tem que perguntar, né? Então, assim, às vezes a pessoa não fala, né? Mas é o jeito dela, porque a vida inteira ele foi enrustido com os Enrustido. sentimentos. Então tem os dois extremos e é É. importante a gente ficar sempre atento, né? Acho que É uma linha tênue, né? Entre o que falar de mais e o falar de menos. Eu acho que você precisa falar o que você acredita sem magoar o outro. se magoar. É. Se for uma pedra que vai machucar, se te machucaria, E você sabe aonde você magoou o outro. Principalmente assim, a pessoas gente não é bobo, próximas. né? Mas eu acho, e eu aprendi isso na minha vida e principalmente no espiritismo, que assim, ninguém ganha uma briga, ninguém ganha uma discussão, né? Você vai falar coisas pra ganhar uma briga, e isso eu levo pra minha vida, mesmo na minha relação com meu marido. A gente já teve algumas brigas, algumas crises, eu nunca disse algo que fosse feri-lo, nunca. Nunca, porque eu sei que isso vai reverberar na cabeça dele pro resto da vida. Então, eu nunca fiz isso. Então, o que eu falo é, olha, eu acho que precisa ser melhor nisso, eu acho que precisa ser melhor naquilo, mas não algo que eu sei que ele vai ficar chateado e vai ficar pro resto da vida com ele, entendeu? Até porque vai, de repente, mexer na autoestima, Sim, mexer na integridade mas não mesmo. necessariamente, né? Você não precisa disso. Então, você pode conversar com pessoas adultas sem ficar apontando o dedo para as coisas erradas. Maravilhoso. Né? Então, isso eu levo para minha vida, mesmo no meu trabalho, em tudo. Você tem como fazer um feedback positivo, entendeu? Não precisa ser um feedback negativo com a pessoa. E se você fizer isso na sua vida, então, por exemplo, às vezes eu quero dar uma bronca no meu filho e eu penso direito no que eu vou falar. Porque tem pessoas que, por exemplo, brigam, ai, você é muito burro. Gente, não é. O Vitor às vezes fala assim, eu sou burro, eu não sei fazer tal coisa. Eu falei, você não é burro, burro é o animal que tá lá pastando na. Então, assim, se a gente começar a criar estigmas de coisas e rótulos de coisas, as pessoas acreditam e introjetam isso, né? O Ramush fala uma história que, quando ele era criança, acho que os pais dele brigavam e tal, e ele falou, eu não quero ser rico e triste. Aí ele falou, não, calma. Ele falou, eu prefiro ser feliz e pobre do que ser rico e triste. Aí agora ele já mudou a frase dele. E é bem isso. Então, assim, às vezes você vê coisas nos seus pais, e eu tomo muito cuidado em relação a isso, porque aí você introjeta que aquilo é um relacionamento de casal, aquilo é um casamento de verdade, aquilo é legal. E não é. Porque é a referência que tem, né, velho? É o que você vê todo tomar dia. cuidado com a referência que a gente tem, é buscar outras referências para que a gente tenha um parâmetro de escolha, de decidir o que eu quero para minha vida e o que eu não quero. Sim. Quando eu tenho a oportunidade de olhar duas vertentes, eu conheço uma pessoa também que não se casa de jeito nenhum, porque todos os casamentos que ela via do lado dela eram frustrados, casamentos frustrados mesmo. E quando ela se percebeu assim, ela já estava com 40 e poucos anos, não conseguia ser mãe, porque era o sonho da vida dela ser mãe. E aquela tristeza, angústia, por que eu não tenho um relacionamento? Cara, o teu relacionamento que você não teve foi baseado nas referências que você carregou até agora. Porque homem não presta, porque homem vai trair, porque homem isso.
A partir do momento que você reconhece que você tem essa referência, porque existe essa referência, é Sim. importante a gente ser realista, mas existem outras referências de bons casamentos e de boas relações que também podem ser vistas por você. Agora, quando você tem esses dois parâmetros, você é capaz de decidir qual aquilo que faz mais sentido. Sim. Né? Não, e assim, a relação com os pais eu acho muito importante. Então, eu falo às vezes para alguns amigos meus, eu falo assim: você gostaria de que a sua filha casasse com alguém como você? Aí a pessoa para. Então, para de ser assim. Porque você é o exemplo para sua filha. Você é o homem que ela vai buscar na vida. Falo isso pro meu marido E sempre. você é a mulher que o teu filho vai buscar, né? Meu irmão Sempre. casou com a minha mãe escrita e eu casei com meu pai escrito. O Fábio é meu pai total, assim, numa fase mais para trás. Meu pai melhorou em alguns aspectos. Mas é bem isso. Então, a gente tem que buscar alguém e tentar mostrar os melhores exemplos para as pessoas. E nem sempre é fácil, que nem essa história. Você falou assim, meu, me culpei pra caramba. Mas é assim mesmo. Tem hora que você vai sair aquele cérebro reptiliano, né? Aí você tem que respirar. Falar, então tá bom, peraí. Eu tenho uma professora minha, a Maria, que ela fala assim: fala que você precisa ir ao banheiro. Vai ao banheiro, respira, Boa conta até essa. 10 e aí você volta. Boa essa. Porque senão, na hora, você vai falar. Então, às vezes, quando meu marido, quando a gente teve alguma briga e tal, e ele vem falar alguma coisa de mim, eu falo, realmente a sua esposa é alguém muito ruim. Não tô falando isso. Porque a hora que você contrapõe isso, aí a pessoa fala assim: não, eu não falei isso. Não, você acabou de falar isso. Com outras Isso. palavras. Aí a pessoa. Agora, se Ah, você entrar na Ela briga. sai desse Sai desse movimento. cérebro reptiliano, né? Se você entrar na briga, só vai piorar. Então, por isso que eu falo: ninguém vence uma briga. Ninguém vence. As pessoas têm que entender e tentar equacionar, assim, equalizar as histórias, né? E tentar fazer com que fique melhor para os dois lados. Mas ninguém ganha. O final de uma briga seria o prejuízo que a gente tem quando a gente não perdoa. Sim, Né? Basicamente isso, você falando me veio essa sim, verdade. sim. E eu acho que a empatia é você perdoar a cada dia. Vai ter coisas, óbvio, vão ter coisas que você vai precisar de ajuda para perdoar. Faz parte. Você vai precisar de terapia para perdoar, com certeza. Parte. Mas tem coisas bobas que você pode deixar passar, entendeu? Deixa quieto. Ah, tá bom. Alguém olhou torto para você, ok. Eu tava outro dia no mercado. Dá um sorriso, né? Eu tava outro dia no Pão de Açúcar, e aí um cara tava passando, meu pai tava dando, eu tava com o carrinho, e o carrinho andou. Não foi por querer, o carrinho andou. Ele falou, pô, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele baixou o vídeo e eu falei, bom dia, estamos num domingo, e o carrinho andou sozinho. Eu não joguei o carrinho em cima do senhor. Tudo bem? Um bom domingo pra você. Aí ele saiu bufando e foi embora. Porque ele queria que eu brigasse, xingasse. E eu falei assim, amigo, não fui eu que joguei o Não vou carrinho no comprar seu essa carro. briga. Não faz parte. É aquela história, não vale a pena. Tem coisas que vale uma galinha inteira, tem coisas que não vale uma pena, entendeu? Essa não vale a pena. Vou perder meu domingo por causa de um cara? Não, amigo, desculpa. Foi sem querer. Mas não tem necessidade. Isso é Estamos no muito domingo legal. ensolarado, entendeu? Não dá. Tem um monte de coisa que eu quero te perguntar ainda, só tô olhando ali. Eu também tô. Mas é porque Ah, eu vi não que dá, você olhou, daí eu olhei. É porque nosso caminho não tem jeito. não, não. Né? A gente fica aqui horas e Tem um anos. monte de coisa que eu quero te perguntar, que eu acho que é extremamente importante. Extremamente importante. Aonde que a felicidade entra nesse processo todo aí? Porque A felicidade é intencional, né? Eu acho que ser feliz é um jeito de viver. É diferente de alegria. escolha? É uma escolha de vida. Eu acho que sim. E eu escolhi, eu brinco que eu sou felicitadora de nascença. Porque você vê que eu sou assim com todo mundo. Eu vou em qualquer lugar, dou risada, faço história, não sei o quê. Dificilmente você vai me ver brava. Você vai me ver brava quando eu tiver alguma coisa muito grave mesmo, assim. Quando for alguma coisa que vale a pena. Vitor, isso é verdade? Mas. Ele até assustou. É verdade, né, filho? É, ela não é brava, né? Dá pra Mas ver eu nas... acho que é isso, assim. Felicidade é um jeito de viver. E a felicidade, já a Sônia mesma fala isso, 40, 50% é genética. 10% é o que acontece, é meu trabalho. Então, eu trabalho num lugar não muito legal, eu vou tentar todo dia de manhã chegar lá com uma outra cara, toda feliz, bem arrumada, pra ver se melhora o astral daquele lugar. Vou mudar de casamento, vai melhorar o marido e tal. E 40% é treinável. Tem genética na felicidade? Tem. Você não sabe aquela pessoa que já nasce emburrada? Nunca vi um bebê que já nasce emburrado? Tem bebê que não sorri. Aí você fala, não é possível, o cara é um bebezinho, já nasce emburrado. Porque a família era assim. Existe uma epigenética, né? Existe uma epigenética de você não perdoar, Vocês entenderam de isso, você ter Ricardo? raiva, acredita? Rancor. Existe uma epigenética de rancor. Ele vai alterando o tamanho da amígdala cerebral. Olha que coisa maluca.
né? Então, aquelas famílias rancorosas, aquelas coisas de antigamente, sabe? De Julieta e Romeu, é genética. Herdado. Você Herdado. herda, você traz pra tua vida. Fala Mas que. 40% você pode mudar, então você pode Ou querer. seja, Mas é existe uma chance. intencional. É, você tem que querer. Esse é o problema. Então, eu acho que tudo que você quer, que você coloca energia naquilo, acontece. Eu falei esses dias pra um paciente meu, você me fez lembrar disso. Querer, a gente ouviu muito esse dia, Querer é querer não é poder. poder, né? Na verdade, querer é poder. É poder. Quando você percorre um processo para chegar até esse poder. Todas as vezes que você quer algo e você trabalha, constrói, planeja, busca Imagina. alternativas, Sim. vai criando possibilidades de chegar lá, você vai poder esse querer. Querer só não é poder quando você não olha para o processo, quando você não tá afim de pagar o preço para caminhar esse caminho até chegar nesse poder. O legal é o processo, né? É? Muito legal o processo. Então, assim, a história do livro foi 5 anos antes eu fiz um coach, uma formação de coach, e tem uma dinâmica chamada linha do tempo, que você coloca pontos, marcas da sua vida, e vai passando por essas marcas, ancora alguns sentimentos, liberta algumas pessoas. E eu me vi 5 anos depois autografando meu livro no Conjunto Nacional. Ok, né? Aí apareceu no meio da pandemia a imersão, eu fiz no meio da pandemia, fiz em 2020. Aconteceu tudo aquilo, acabou sendo a imersão presencial, lançamos o livro. E aí o livro ia ser lançado numa outra editora, numa outra livraria, né? Na Martins Fontes, na Paulista. Aí eu falei, mas não dá pra ser no Conjunto Nacional? Não, não dá pra ser no Conjunto Nacional. Uma semana antes do lançamento do livro, Verdade, a mudança. a editora liga e fala assim, gente, deu problema na Martins Fontes, porque vão 20 e tantos autores, Não vai caber todo não mundo vai lá. caber todo mundo lá. E abriu uma nova agora, que chama Drummond, no Conjunto Nacional. Aí eu, yes! Então, assim, e eu não, durante esses 5 anos, eu fui fazendo formações, mentorias, mas eu não pensava no livro. Eu queria escrever, mas não pensava no livro. E apareceu, né, A a possibilidade, a possibilidade, oportunidade. e foi aonde? No Conjunto Nacional, né? Querer é poder. Então, querer é poder. Só que você precisa querer, buscar. Não é assim, É. ó vida, ó Só céus, vamos quero, né? azar. Só quero e vai Tô cair aqui do deitado na céu. minha Olha só, não cama, aconteceu nada. vou virar best-seller, tá Não, bom. existe O um que que você preço a tá ser fazendo? pago e você tá disposto a pagar esse preço. Eu não tô nem falando só preço financeiro, porque existe um preço financeiro por trás de todas as coisas. Pra Emocional. nascer a gente paga, Claro. né? Então, É existe um preço sofrimento nascer, sair de lá de dentro, quem que eu quero sair? Esse daqui eu tive que puxar de dentro porque ele não queria sair, não. É verdade. E quando a gente olha, inclusive, é um investimento de tempo, de energia, de tudo. De E desejos. você precisa estar disposto a pagar esse preço. Sim. E assim, e não é fácil você abrir mão de coisas da sua vida para ter outras coisas. Total. Você tem que ter prioridades na sua vida, né? Então é o que a gente Total. fala. Eu falo com meus pacientes assim: fala 5 coisas que você gostaria e que te fariam felizes. É difícil para a pessoa lembrar o que faz feliz. Agora, se eu te perguntar, o que te faz triste? É uma lista de 30. É Então, mais assim, fácil. tem até um gráfico que fala assim: eu gosto e faço, eu gosto e não faço. É muito fácil. Eu hoje faço super bem esse gráfico. Eu gosto e faço. Porque eu mudei muito a minha vida. Eu hoje sei quem é Tereza e eu sei o que eu quero pra mim. Eu sei todo gosto o e meu faço. plano. Gosto Eu e faço. gosto. Gosto e não faço. Não faço e gosto. E não faço e não gosto. Ai, Tê, manda Depois eu isso te pra eu mando. Pra você fazer com seus ver. pacientes é excelente. E aí você percebe o quanto que tá perdido. Então, assim, se eu gosto e faço, ok, você tá centrada na sua vida. Agora, se você só faz coisas que você não gosta, é porque você tá centrado errado, no né? outro. Tá tudo errado. Então, o que eu preciso mudar daqui pra lá, né? Pra eu chegar onde eu gosto e Onde eu faço. quero. E é tão simples. Porque a vida é sobre Você faz um isso. papel, né? A pessoa não consegue, mas tem que ser automático, assim, você não tem que pensar. Coisa rápida. Uf, e aí vê o que tá acontecendo. Que maravilhoso, Tê. E eu acho que é isso que a gente precisa buscar na vida, né? O que falta pra Luana? O que ainda falta pra Luana? O que ainda falta pra Luana? Impactar mais vidas. Eu tô super feliz com todas as pessoas que eu já consegui, através da minha vida, melhorar a vida delas. Mas eu acredito que tem muito mais pessoas precisando de ajuda. Eu ainda não consegui chegar até essas pessoas. Me falta chegar nessas pessoas, me falta clareza. Óbvio que hoje tem o digital, tem uma série de coisas, mas eu queria achar uma formulazinha, talvez, para eu conseguir
chegar em pessoas que talvez nunca chegariam até a Luana. E eu acho que o podcast é para isso, né? Por isso que você tá no Total. YouTube. Livro, Livro, a o própria rede livecast, rede social. social. Mas eu acho que uma coisa super interessante que a gente pensa muito, né? E às vezes não faz, é você chegar numa cafeteria, por exemplo, e agradecer o cara. Falar, bom dia, obrigado, seu café Eu estava faço maravilhoso. muito isso, Eu faço também. muito. Em qualquer lugar que eu vou, Porque isso é uma coisa. muito obrigada. Esses dias eu até repostei um vídeo do Chico Xavier, da história contada, né, sobre o Chico Xavier, que ele tava num restaurante e a mentora dela virou pra ele e falou assim: abraça o garçom. Ele falou: minha filha, como é que eu vou abraçar o garçom? Do nada eu vou chegar aqui, acho que era na África do Sul que ele tava. Como é que eu vou abraçar o garçom? Abraça o garçom. Aí ele chegou e o garçom veio servi-lo e ele falou: nossa, muito bom, muito obrigado. Pode dar um abraço? E ele deu um abraço no garçom. E aí, no dia seguinte, ele passou mal e ficou no quarto. E aí, esse garçom falou: cadê o Chico, né? Ah, ele foi ficar no quarto, que ele não tá bem. Ele subiu com um prato de sopa pra ele, várias comidas no hotel. Quando ele chegou no quarto, ele virou e falou assim: eu posso te agradecer? Ele falou: agradecer por quê? Você que me trouxe a sopa, né? Aí ele falou assim: foi a primeira vez que um branco me abraçou. Olha só. E eu queria me matar ontem, mas depois do seu abraço, eu resolvi não me matar mais. Uau. Então, um abraço, me arrepia. Me Um arrepiei. abraço, um sorriso, Não te um custa olhar. nada. Não, e assim, muda tanto a vida do outro, né? Sim. Então, assim, quantas vezes a gente se abraça, né? Ou quantas vezes a gente. Hoje mesmo, eu tava atendendo de manhã e atendo um monte de vozinha lá no consultório. Ah, eu tenho muita saudade da senhora, que não sei o quê, que a senhora tava doente. E aí eu fui abraçá-las todas, e não por nada, porque eu gosto de abraçar, né? E elas ficam tão felizes, né? Uma paciente, eu fui atender ontem ela, e aí, na outra vez que eu tinha atendido, ela tava muito dura, porque ela tinha Parkinson, muito rígida, não tinha medicação, ainda nunca tinha passado comigo e não tava tomando remédio. E pra pôr na maca, não, tava com uma filha que não conseguia pôr. Eu peguei ela no colo e pus na maca. Aí quando eu cheguei ontem, ela falou assim: doutora, todos os dias ela fala pros amigos dela, pros nossos familiares, que você pegou ela no colo pra pôr na maca. E foi meio instintivo, sabe? Peguei no colo, pus na maca pra poder examinar. Então, coisas básicas que pra você são óbvias, né? Mudaram a Óbvio. vida É dela. milagre de Faz alguém. 3 meses que ela passou comigo e todos os dias ela fala e reza por mim, porque eu peguei ela no colo pra examinar, né? Que legal isso, né? Não é muito legal? Porque tem que ser natural também. Não pode ser uma coisa forçada, né? Sim, Seja interessante sem ser interesseiro. Eu escutei uma vez isso. sim, Isso faz total. Você se torna uma pessoa super interessante pro outro ter por perto, sim. pro outro querer a presença. E você não precisa ter interesse sobre nada, Não, né? Sem ser interesseiro. Quer dizer, ter interesse é importante. Sem ser interesseiro no sentido assim, de só vou de fazer ganhar porque eu algo ganho. em É, troca, né? não, porque você vai ganhar. Pode ser que a pessoa que você tá doando não vai te entregar aquilo que você tá dando. Não vai ser essa energia. Pode acontecer? Pode. Mas às vezes nem um muito obrigado você vai ouvir. E você não tem que ficar mal com isso. Porque quando você vira suas costas, outras pessoas vão agradecer. Vão, e E vem vão pra você. trazer. E assim, eu sou assim, e sempre fui assim. E eu acho que é isso que me faz querer impactar a vida das pessoas, entendeu? Então, assim, eu sempre fiz isso de florescer o outro sem ter esse nome, né? Eu não sabia que tinha esse nome, mas eu era aquela pessoa que as pessoas indicavam e falavam assim: meu, você tem que passar com a Tereza, porque ela mudou minha vida. Ela me fez entender coisas da minha vida. Então, por exemplo, essa história da linguagem do amor, né? Um paciente veio passar comigo, um homem, falou: minha mulher acha que eu não gosto dela, e não sei o que, não sei o que lá. Eu falei assim: mas faz esse teste com ela. Porque quem sabe você tá usando a sua linguagem pra ela e pra ela não é amor. E aí ele fez com ela ficou brava de fazer o teste, não sei o quê. E era isso. Então, o que ela precisava era de um abraço, não de falar que ela estava linda. E ele falava que ela estava linda e ela ficava brava. Porque o que ela queria é que ele abraçasse ela todos os dias, né? E ele não, ele precisava disso, de elogio. Então, quando você entende num casal qual é a dinâmica da história, e às vezes demoram anos para descobrir isso, Verdade. você consegue levar melhor. Então, na vida da gente, às vezes alguém tá passando, eu chego 6:30 da manhã no meu trabalho, né? Que eu passo o dedo lá na prefeitura e tal. E eu chego, bom dia, gente, tudo bem? Meu, como é que você é 6:30? Você tem bom humor pra chegar aqui? Falei, gente, se eu não acordar às 6:30 de bom humor, como é que eu vou fazer o resto do dia? Né? Então, outro dia eu tava escutando meu filho, que na escola eles cantaram What a Wonderful World, e eu tava cantando com ele no telefone antes dele ir pra escola.
E aí uma amiga minha passou no corredor e falou assim, nossa, sabia que eu tô mais feliz depois de ouvir você cantando isso? Eu falei assim, Só tava treinando com meu filho. né? Então, assim, por que que às vezes você não pode dar aquela história da roupa perfeita, né? Guardar a roupa pra uma ocasião especial. Por que que você não pode ir bonita, arrumada na padaria? Quem foi que disse que talvez você tenha essa oportunidade de ter ocasião especial? Sim. Por que que agora não pode ser uma ocasião É. especial? Por isso que a gente tem que viver o hoje. O É, amanhã a gente não sabe se vai estar aqui, né? Então vamos viver o hoje, vamos viver essa emoção de estar aqui, curtir, falar, tentar mudar a vida das pessoas e tentar fazer com que as pessoas tenham menos medo de mostrar as suas fragilidades, né? As suas imperfeições. Eu falo para todo mundo, gente, não é por acaso que a gente vendeu tanto, porque nós todos somos imperfeitos. E aí, quando você fala seja imperfeito, você libera o cara para ser imperfeito, né? Tá tudo bem, eu te aceito sendo Pois imperfeito. é. A Brené Brown, eu até postei no Instagram, ela fez uma série na HBO que chama Atlas do Coração, Atlas of the Heart. Super legal, sobre as emoções. Assista, são 5 episódios. Ah, eu quero assistir. Maravilhoso. Depois você me Te manda. mando. Maravilhoso. Atlas of the Heart na HBO, da Brené Brown. E ela fala de todos os sentimentos. E de um jeito tão gostoso, tão leve, que é pra você entender que a vida é leve, a vida não é pesada. É, a gente que deixa ela pesada. Com as nossas noias aí, né? Lembra de uma propaganda, você é bem mais nova do que eu, mas você lembra de uma propaganda da Nike, que a mulher tava correndo, e aí saiu o chefe, o computador, a sogra, não sei se você lembra disso, era uma propaganda da Nike. Eu acho maravilhosa, que é bem isso. Meu, se correr te faz liberar isso, vai correr. Se é nadar, eu, por exemplo, é na água, eu adoro nadar. Então, quando eu nado, eu esqueço da vida. Se é dançar, vai dançar. Vai fazer o que te faz bem. Você não precisa ir para um lugar, liga um som alto. Tem um paciente meu que é especial que veio esses dias comigo e meu chefe dá risada. Porque ele era um paciente, um autista bem grave e ele adora música. E aí eu tive uma intuição de pôr um Gustavo Lima alto o dia para ele passar. Nossa, toda vez que ele vem comigo, ele já faz assim, ó. Que ele quer que eu ligue o som. E aí ele fica assim, com a cabecinha, dançando. E a consulta inteira tranquila com a mãe dele e comigo. Né? É a sensibilidade pra você entender a necessidade do outro, né? Então, assim, olhe para o outro, eu brinco, né, aquela minha frase, né? Eu escuto com os olhos. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem falar o que elas querem falar. Às vezes elas estão angustiadas com alguma coisa, e a hora que você vira e fala, tá tudo bem? Pronto, a pessoa desaba. E tem uma coisa que eu acho que é interessante, me veio agora, isso é muito forte pra mim ter. A gente sempre escuta, faça pro outro aquilo que você gostaria de fazer pra você. Não faça pro outro aquilo. Tenha a sensibilidade de olhar pro outro e fazer pelo outro aquilo Ele que quer. ele necessita que você faça. Porque Não ele é o quer. que você gostaria de Isso. fazer. É o que o outro necessita que você faça. É. E a gente só vai conseguir fazer pro outro aquilo que ele necessita quando a gente tiver a sensibilidade de se colocar como humano, de desenvolver empatia, de olhar com Escutativa, né? amor. Sim. Escutar o outro, né? Porque a gente já escuta querendo responder, né? A gente não escuta querendo entender, a gente escuta querendo responder. E isso é importante com as crianças, por exemplo. Que às vezes eles vêm contando alguma coisa na escola, você já quer leoa, né? É isso. E às vezes eles já resolveram lá e você tá Ele triste nem aqui. terminou Nem de lembrou, contar, é. né? Não, O você tem que que o fazer outra final. coisa. É. Já tá resolvido Então, esse a gente problema. tem um texto do Rubem Alves que ele fala a escutatória. Esse texto é muito legal, que ele fala que ele já viu um monte de cursos de oratória, mas nunca viu nenhum de escutatória, porque eu acho que não ia ter ninguém para ir lá. Eu vi isso, é verdade. É super isso. Então, Quanto mais aprenda. escutar a gente estiver disposto, melhor até a nossa comunicação. Sim. Escute, né, o que as pessoas têm para falar. A nossa imagem, melhora os nossos relacionamentos. Escute Melhora a mais. nossa vida. Eu vindo pra cá, eu até mandei pro Renê um Reels que eu vi, que tem 5 situações que você precisa ficar em silêncio. Quando tem muita gente falando, ninguém vai te escutar ali. Então, né, eu não vou lembrar das 5, eu acho, mas eu vou tentar lembrar das 5. Quando você quer falar e o outro Não tá pronto para te não tá ouvir. pronto pra te ouvir, então fica em silêncio. Quando você estiver em contato com a natureza, quando você estiver em contato, fique em silêncio para você ouvir. Quando você tiver algum problema e precisa de uma resposta, fica em silêncio, porque você vai encontrar essa resposta. E a última eu não lembro. Também eu acho que não falei na ordem, mas era Não, basicamente mas é isso. E assim, eu A acho gente precisa ficar em silêncio para escutar o outro. e Ah, lembrei. Quando um quer falar,
um tá falando e você vai pronto. Quando um tá falando, fica em Baixa a silêncio. orelha, né? Meu pai que fala, quando o burro É, fala, tu é baixa a isso. orelha. Mas e eu acho que quanto mais a gente entender, quanto mais a gente se conhecer e menos ansiedade de querer o outro pra te completar, eu acho que a vida vai melhor. Meu Deus, é maravilhoso. Sempre é muito bom conversar com você. Eu tinha pelo menos mais 5 perguntas pra te fazer. Queria falar das perdas que você teve, mas eu acho que a gente vai ter que gravar um outro episódio pra falar sobre isso tudo, porque esse é um assunto que a gente vai É, bastante, né? A gente falou na live sobre isso é. e eu tive tanta mensagem de empoderamento, de motivação, de pessoas. Caramba, olha a ferida dela e eu reclamando sobre isso. Olha o que foi maravilhoso, assim, entender um pouquinho quem era a Teresa. Se você puder, né, contar um pouquinho. Então, eu tive uma perda fetal, que foi o Arthur, com 6 meses de gestação, que foi muito difícil. Eu tive que induzir o parto, foram 24 horas de trabalho de parto, foi muito doloroso, foi bem complicado até no hospital onde eu estava. E depois eu perdi mais 2 bebês logo no começo. E perder esses bebês foi um jeito de eu entender que, na verdade, né, eu já acredito muito em Deus, e eu entender que a gente às vezes quer coisas que não estão na hora de acontecer. Uau! Então, minha prima tem uma frase que eu falo sempre que é assim: você pede coisas para Deus, mas Deus, você sabe o que vai acontecer com a minha vida, então que prevaleça a sua vontade. Talvez você não esteja preparado para receber. Eu acho que não era a hora. E assim, espiritualmente falando, eu sei que eles tinham que viver só isso na vida deles e estão super felizes, super empolgados com a vida lá no céu. Mas é isso, E vieram então, para te ensinar uma mensagem. vieram para me ensinar a pensar em mim. Uau! E é difícil quando você é mãe, né? Quando você é mãe, você pensa muito no outro. E aí eu retomei a Tereza. Retomei essa E Tereza. você precisou de 3 episódios Precisei perder 3 bebês para para você entender poder quem é a Teresa. para eu entender quem é a Tereza. Porque a hora que você, quem já fez fertilização, eu não fiz fertilização, mas tenho, agora que eu fiz cirurgia foi com um amigo meu que trata de fertilização. Quem já fez, muito obrigada, Alexander Kaufman, meu amado, meu amigão. Quem já fez fertilização sabe o quanto que é difícil esperar o bebê, não sei o que, não sei o que lá, aquela loucura, e que você acaba largando o casamento, largando a vida por uma coisa maluca, né? E eu queria muito ter mais um filho, muito ter mais um filho. Eu fazia minha vida baseada nisso. Quando eu tiver mais um filho, eu vou sair de lá, quando eu tiver mais um filho, eu vou sair daqui. E meu filho queria muito um irmão e tal. E aí, a hora que aconteceram essas 3 perdas, eu falei, não dá mais, já deu, entendi Deus, ok, tudo bem. Comprei uma cachorra. Ou seja, você não precisa esperar um filho chegar para você ter uma ação da qual você está Sim. programando e E planejando. aí, de novo, lembrar que você precisa pôr em você a ação, né? Não Não no no outro. outro, Maravilhosos. né? Então, foi isso. Mas, Falei, assim, né, que esse episódio... e tem muito pano pra manga ainda pra gente É, conversar muito. gente. Mas se eu pudesse deixar uma mensagem, assim... Ela já sabe qual é a pergunta que eu vou fazer pra ela. Ai, A gente desculpa, nem gente. conversou. Mas que eu sempre falo isso nos podcasts que eu faço, o quanto que você precisa se reconectar com você, né? Precisa saber, eu brinco assim, faz uma lista. O que eu gosto, o que eu não gosto. Se você não tiver muita coisa no que eu gosto, repensa a vida. Porque se você tá vivendo só no negativo... Se tiver mais coisas que não então uma gosta do que tabelinha. gosta... Eu gosto, eu não gosto. E aí você vê o que tem a mais. Se tiver muito eu não gosto, repensa no que você tá fazendo com a sua vida. E pensa nos seus sonhos. Então, se imagina daqui a 1 ano, o que você vai fazer na sua vida. Se Maravilhoso. imagina daqui a 5 anos. Se imagina se você quer estar com essa pessoa, nesse emprego, nessa vida, nesse corpo, nesse cabelo. Com esse salário. Então, faça planos. Seja Uau. desejante. Ai, que maravilhoso. A gente só fez ao contrário. Eu ia te fazer essa pergunta por último. Me deixa uma mensagem. Eu ia falar, deixa uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo. Antes, eu ia te fazer a pergunta que eu vou te fazer agora. Como é que as pessoas podem encontrar a Teresa? Pois é, a Tereza é fácil de encontrar. Você pode me encontrar no Instagram, vai estar escrito aí, né, que a Luana vai pôr, mas é @doutora Tereza Cristina LR Rosa, ou no @seja desejante, que é mais fácil até para encontrar. Pode procurar a gente no podcast, Seja Imperfeita Exclamação, que tá no Spotify. E podemos nos ver. Pode mandar direct pelo Instagram que eu respondo. Pode mandar direct em qualquer um deles. E logo, logo virá um novo livro sobre isso. Maravilhosa. Seja desejante. Vai ser lindo, com certeza. Assim como a tua jornada, assim como a tua história. E eu acho que agora é a hora, porque agora eu fechei a fábrica de mãe, né? Então agora é a fábrica do florescimento.
Maravilhosa. Tê, Muito obrigada. obrigada. Amei, Obrigada. amei, amei, Obrigada, obrigada, amei. obrigada, Muito obrigada. Você é bom. maravilhosa sempre. Gratidão. Eu te honro e orgulho de verdade por ter você na minha vida. Me orgulho por você me permitir estar na tua vida. Isso é muito importante pra mim. Obrigada de verdade. Obrigada por tudo. Obrigada pelo apoio de sempre. Se eu chorar, não fiquem tristes, mas assim, obrigada por ser essa pessoa que é luz na vida dos outros. Continue assim. Ai, que delícia! Falei que ia ser maravilhoso esse episódio, né? Eu falo que cada episódio que eu gravo é um pouquinho de movimento que vai acontecendo aqui dentro para me tornar um ser humano melhor, um ser humano que, enfim, não tem explicação o que a gente vive aqui, conversando, entregando. Eu tô 100% aqui com a Tereza, eu tô 100% com qualquer pessoa que senta do outro lado para gravar comigo. E só vem pessoas aqui que de fato são muito especiais para mim. Pode até acontecer de chegar um momento em que eu precise chamar pessoas que tenham uma verdade em que as pessoas ali precisem Sim. e que eu ainda não tenho uma conexão. Mas até hoje, nenhuma das pessoas que chegaram até aqui passaram em vão. Todas me trouxeram um movimento assim que é de outro mundo. E você, sempre, todas as vezes que eu sento pra gente conversar, seja por telefone, seja pessoalmente, todas as vezes você me ensina muito. Muito obrigada por isso. Obrigada. Você ficou até aí, então não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse episódio que tá maravilhoso, tá incrível, de ir lá nas redes sociais da T, ir lá compartilhar o que ela tem, o que ela escreve, mandar uma mensagem, comentar que você viu ela por aqui. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz com a visita, né? Muito, muito, muito. E olha, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conversar sobre a vida, pode mandar, não tem problema não. Estamos aqui para isso. Eu também queria falar algumas coisas sobre sexo, mas não deu. Vai numa próxima. Quero você aqui de novo, hein? Aí vem a sexóloga, que hoje foi a Tereza. Verdade, Tê. Na é. próxima a gente vai falar sobre esse assunto que é super importante também. Com certeza. Obrigada por estar até agora aqui com a gente. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau.